Eu vou te contar algo que demorou anos para eu aceitar. A distância entre quem eu sou hoje e a minha melhor versão não é um oceano. Não é falta de talento. Não é azar. Não é ausência de oportunidade. É uma decisão. Uma. E durante muito tempo eu soube exatamente qual decisão era essa. Mas continuei adiando. Eu me lembro de olhar no espelho depois de mais uma semana mediana. Nem desastrosa, nem brilhante, só comum. Eu não tinha fracassado de forma épica, mas também não tinha avançado de verdade. Eu estava naquele território perigoso da vida. Ok demais para entrar em desespero. Insuficiente demais para me orgulhar. E essa é a zona mais traiçoeira que existe. Eu sabia que poderia estudar mais 1 hora por dia. Sabia que poderia treinar com mais consistência. Sabia que poderia organizar minhas finanças. Sabia que poderia me posicionar melhor nas oportunidades, eu sabia. Mas entre saber e fazer existe uma decisão e eu estava sempre escolhendo adiar. Eu dizia que queria crescer, mas quando o despertador tocava às 6 da manhã, a decisão real aparecia levantar ou negociar. E eu negociava só que só hoje virava padrão. Eu dizia que queria um corpo mais forte, mais energia, mais disciplina, mas quando chegava a hora de treinar, a decisão surgia de novo. E, mesmo cansado, ou deixar para amanhã, e eu dizia que queria me destacar na carreira. Mas quando surgia a chance de me preparar melhor, estudar algo mais profundo, enviar aquele e-mail importante, eu hesitava. E muitas vezes eu não fazia. O mais assustador é que não eram decisões gigantescas. Não era largar tudo e mudar de país. Não era abrir uma empresa do zero, era escolher cumprir o que eu já sabia que precisava ser feito. Pequenas decisões repetidas, eu comecei a perceber que minha melhor versão não estava distante no tempo. Ela estava bloqueada por microescolhas diárias que eu evitava. Eu me lembro de uma noite específica, eu tinha prometido a mim mesmo que começaria um projeto que vinha adiando há meses. Nada absurdo, só começar, escrever a primeira parte, dar o primeiro passo. Eu sentei na frente do computador, tela branca, silêncio, um leve desconforto no peito, medo de não ficar bom, medo de ser medíocre, medo de me expor. A decisão estava ali, continuar ou fugir. Eu quase abri o navegador para me distrair. Quase, meu dedo chegou perto do atalho, mas algo dentro de mim perguntou: e se for exatamente essa a decisão que está te separando da sua melhor versão? Aquilo me travou. Eu percebi que, naquele momento, o futuro não era uma abstração distante. Ele estava condensado naquela escolha simples: escrever ou escapar. E esse padrão se repetia em várias áreas da minha vida. Quando alguém me desrespeitava sutilmente, eu tinha a decisão de me posicionar ou engolir. Quando eu errava, eu podia assumir ou inventar desculpa. Quando eu sentia medo, eu podia agir apesar dele ou me esconder atrás de racionalizações bonitas. Sempre uma decisão. Eu costumava imaginar que a transformação viria com um grande evento, um curso revolucionário, uma conversa marcante, uma oportunidade inesperada. Mas a verdade é mais crua. A transformação vem quando você decide agir diferente em um momento comum. Não é glamour, é postura. E eu comecei a enxergar o quanto eu estava confortável demais na minha versão atual. Eu reclamava dela, criticava, comparava com os outros. Mas no fundo, eu a protegia, porque mudar exige perder a identidade antiga. E identidade antiga é familiar. Minha melhor versão exige que eu seja mais disciplinado, mais responsável, mais corajoso. E isso dá trabalho. Exige dizer não. Exige abrir mão de distração. Exige suportar desconforto sem dramatizar. E eu nem sempre estava disposto. Eu percebi que eu não estava preso por circunstâncias. Eu estava preso por indecisão crônica, né? Eu ficava esperando clareza total para agir.
esperando confiança plena para começar, esperando motivação intensa para sustentar, mas decisão não espera motivação. Decisão cria motivação. Quando eu comecei a agir mesmo sem me sentir pronto, algo mudou. Não de forma explosiva, mas sutil. Eu comecei a me respeitar mais, porque cada vez que eu escolhia fazer o que precisava ser feito, mesmo contra a vontade, eu fortalecia a versão que eu queria me tornar. E cada vez que eu escolhia conforto imediato, eu fortalecia a versão que eu dizia querer abandonar. Eu comecei a entender que estou sempre votando em quem eu me torno. Cada decisão é um voto, levantar ou dormir mais, treinar ou adiar, estudar ou rolar o feed, assumir ou culpar. Voto, 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 e a soma desses votos constrói identidade. Eu não estou a anos de distância da minha melhor versão. Eu estou a uma decisão repetida, consistentemente, de distância. E isso é assustador, mas incrivelmente poderoso, porque significa que eu não preciso esperar um milagre. Eu preciso escolher hoje, agora, mesmo que ninguém esteja vendo. Depois que eu entendo que estou a uma decisão de distância, não tem mais como fingir que não sei. A ignorância era confortável. A consciência é exigente, porque agora, toda vez que surge aquele momento crítico, pequeno, silencioso, cotidiano, eu sei que eu estou diante de uma bifurcação invisível. E a maioria dessas bifurcações não parece grandiosa. É terça-feira à noite, estou cansado. O dia foi longo. A decisão aparece abrir o material e estudar 40 minutos. Ou me anestesiar até dormir. Ninguém vai me julgar se eu escolher a segunda opção. Ninguém vai me aplaudir se eu escolher a primeira externamente. Parece irrelevante internamente. É decisivo. Eu comecei a perceber que minha vida não é definida por grandes momentos épicos. Ela é definida por essas decisões comuns que ninguém vê. E o mais desconfortável, eu sempre sei qual é a decisão que me aproxima da minha melhor versão. Sempre. Não existe dúvida real. Existe negociação interna. Você já fez muito. Hoje, você merece descansar. Amanhã, você compensa. A voz do conforto é suave, racional, quase carinhosa, mas ela cobra juros altos no longo prazo. Eu lembro de um período em que eu estava determinado a melhorar fisicamente, não por estética apenas, mas por energia, postura, disciplina. Nos primeiros dias, empolgação total. Treinos intensos, alimentação organizada, depois a empolgação acabou e só sobrou decisão. Era ali que tudo se definia. E treinar quando está animado é fácil. E treinar quando está cansado, inseguro, com preguiça, isso constrói identidade. E eu comecei a enxergar que minha melhor versão não exige perfeição. Ela exige consistência nas decisões difíceis. Eu também percebi algo ainda mais profundo. Muitas vezes eu evitava a decisão certa porque ela mudaria a forma como eu me vejo. Se eu começo a cumprir tudo que prometo, eu não posso mais me esconder atrás da narrativa de eu poderia ser incrível se quisesse. Eu preciso provar. E provar exige vulnerabilidade. Existe uma parte de mim que gosta da fantasia, do potencial não explorado. Porque potencial não testado nunca falha, mas também nunca cresce. Virar minha melhor versão significa abandonar a fantasia e aceitar o processo real menos com erro. Exposição e risco. Eu precisei assumir que continuar escolhendo conforto era uma decisão ativa, não era neutralidade, era escolha. Não decidir também é decidir. Cada vez que eu adiava uma conversa importante, eu estava decidindo manter um padrão. Cada vez que eu não enviava uma aplicação, eu estava decidindo permanecer no mesmo lugar. Cada vez que eu não me posicionava, eu estava decidindo ser invisível. E invisibilidade. Confortável é perigosa. Eu comecei a fazer uma pergunta simples nos momentos críticos. Qual decisão eu futuro agradeceria? Não é filosófico demais. É prático. Meu eu de um ano à frente vai agradecer eu ter estudado hoje? Sim. Vai agradecer eu ter treinado hoje? Sim. Vai agradecer eu ter economizado aquele dinheiro? Sim. Então por que eu continuo escolhendo o oposto às vezes?
porque o cérebro ama recompensa imediata. E a melhor versão exige recompensa atrasada. Eu comecei a tratar essas decisões como treino mental. Assim como o músculo cresce com resistência, caráter cresce com escolha difícil. No começo dói, depois fortalece, depois vira padrão. Eu não virei outra pessoa de uma vez, mas acumulando decisões alinhadas, eu comecei a sentir algo diferente. Clareza interna, eu parei de me sentir dividido o tempo todo. Antes, eu queria crescer, mas agia como quem queria conforto. Essa incoerência gera ansiedade, gera culpa, gera a sensação constante de estar aquém. Quando eu alinhei decisão com intenção, a ansiedade diminuiu. Eu ainda sinto medo, ainda sinto dúvida, mas agora eu ajo mesmo assim. E tem algo extremamente poderoso nisso. Quando você começa a escolher a versão mais forte de você, com frequência sua autoestima muda de lugar. Ela deixa de depender de validação externa e passa a depender de evidência interna. Evidência de que você cumpre, evidência de que você sustenta, evidência de que você não foge, e deixa eu te provocar com respeito. Você já sabe qual é a decisão que está evitando, né? Talvez seja acordar mais cedo, talvez seja terminar algo que você começou, talvez seja sair de um ambiente que te mantém pequeno, talvez seja pedir ajuda, talvez seja parar de reclamar e começar a agir. Não é sobre mudar tudo hoje, é sobre parar de fingir que não sabe, porque a distância entre você e sua melhor versão não é um milagre externo. É a soma de decisões que você já tem poder de tomar. E cada vez que você escolhe diferente, algo se reconfigura por dentro. Existe um momento em que você para de romantizar a ideia da sua melhor versão e começa a construí-la de verdade. Não com frases bonitas, não com planejamento infinito, mas com decisão executada. Eu percebo que minha melhor versão não é um personagem distante, quase mítico. Ela é construída na repetição das mesmas escolhas certas, mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. E aqui está algo que mudou completamente. Minha perspectiva não é a intensidade da decisão que transforma a minha vida. É a consistência dela. Não adianta decidir com euforia numa segunda-feira e abandonar na quinta. Não adianta prometer mudança radical e voltar ao padrão antigo na primeira frustração. Minha melhor versão exige estabilidade emocional, exige compromisso silencioso. Eu comecei a tratar minhas decisões como contratos comigo mesmo. Pequenos contratos diários, né? Se eu prometo treinar 3 vezes na semana, eu cumpro. Se eu prometo estudar 1 hora por dia, eu cumpro. Se eu prometo me posicionar com respeito, eu cumpro. E quando eu não cumpro, eu não me destruo. Eu ajusto rápido, porque o que diferencia crescimento de estagnação não é nunca falhar, é não permanecer caído. Eu aprendi que uma decisão real não é emocional, ela é estruturada. Eu não espero sentir vontade, eu crio ambiente para facilitar a escolha certa. Celular longe, agenda organizada, horário definido. Eu paro de confiar na força de vontade e começo a confiar em sistema. Porque minha melhor versão não nasce de explosões de motivação. Ela nasce de estrutura inteligente e aos poucos algo começa a mudar na minha postura. Eu ando diferente, eu falo diferente, eu penso diferente. Não porque eu virei outra pessoa, mas porque eu comecei a confiar em mim. Confiança não nasce de pensamento positivo, nasce de evidência acumulada. Quando eu olho para trás e vejo semanas de decisões alinhadas, eu sinto algo sólido. Eu não preciso mais me convencer de que sou capaz. Eu sei porque tenho prova. E essa prova é construída nas decisões que ninguém aplaudiu. Eu também entendi que cada decisão certa fortalece minha tolerância ao desconforto. Antes, qualquer dificuldade parecia sinal de que eu deveria parar. Agora, eu interpreto dificuldade como parte do processo. Se está difícil, significa que estou crescendo. Se está desconfortável, significa que estou expandindo. Eu não fujo mais tão rápido. E isso muda tudo, porque quando você deixa de fugir, você começa a enfrentar. Quando você enfrenta, você aprende.
Quando você aprende, você evolui. É um ciclo diferente. Eu ainda tenho dias ruins, ainda tenho momentos de dúvida, ainda tenho vontade de voltar para o conforto absoluto. Mas agora eu tenho clareza, eu sei que estou sempre a uma decisão de distância e você também está, talvez sua decisão seja simples. Dormir mais cedo, parar de reclamar, finalizar algo que você vem adiando há meses, se posicionar em uma conversa importante, enviar aquele currículo, começar mesmo com medo, não é grandioso, é decisivo. E deixa eu falar com você com calma agora. Você não está tão longe quanto pensa. A melhor versão que você admira não exige superpoderes. Ela exige coerência, exige repetição. Exige disciplina gentil, mas firme. Você não precisa esperar estar pronto. Você precisa decidir agir apesar de não se sentir pronto. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Precisa transformar a próxima escolha. Próxima. Porque é nela que o futuro se forma. Cada decisão é um voto na pessoa que você está se tornando. E você está votando o tempo todo, menos consciente ou inconscientemente. Se você escolhe conforto automático, você fortalece a versão acomodada. Se você escolhe ação consciente, você fortalece a versão disciplinada. Não existe neutralidade e talvez essa seja a parte mais libertadora. Você tem mais poder do que imagina. Não sobre tudo, mas sobre a próxima decisão. E a próxima decisão já está diante de você. Talvez seja fechar esse vídeo e fazer o que precisa ser feito. Talvez seja abrir aquele documento. Talvez seja levantar da cama amanhã no primeiro toque do despertador. Talvez seja assumir um erro sem inventar desculpa pequeno silencioso transformador. Eu não sou minha. Melhor versão todos os dias. Mas eu tô cada vez mais próximo dela porque escolho repetidamente caminhar na direção certa. E você pode fazer o mesmo. Não espere a segunda-feira perfeita. Não espere o mês ideal. Não espere confiança total. Escolha, repita, sustente, porque você não está a anos de distância. Você está a uma decisão tomada com coragem e mantida com disciplina a menos de distância. E essa decisão pode começar agora. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.